Meus irmãos, que a graça do nosso Deus permaneça sobre nós e seja abundante cada dia. Bom rever alguns irmãos, a Renata, e daí o Neto, a turminha aí, de volta de uma temporada de descanso. Bom ver os irmãos nessa manhã. Queridos, vamos fazer a leitura do catecismo que nós temos acompanhado. Nós estamos... Deixa eu pegar. Nós estamos na pergunta de número 10 hoje, ainda na parte 1 do catecismo de Heidelberg, que fala da nossa miséria. Então, como eu tenho feito de costume, eu estarei fazendo a pergunta e eu peço que os irmãos respondam nesta pergunta de número 10. Deus deixa sem castigo esta desobediência e rebeldia? Nós temos as referências bíblicas aí desta resposta, referente à pergunta de número 10. Nós vamos ter uma palavra de oração nesta manhã, agradecendo a Deus por esse dia, dia do Senhor, dia de estarmos juntos em comunhão. Eu peço para essa oração que a nossa irmã, Dona Edna, agradeça a Deus por essa manhã, pelas famílias aqui, que Deus receba este culto que prestaremos a Ele em louvor e adoração. Sim, Senhor. Amém, amém. Vamos abrir a palavra de Deus, carta aos Hebreus, capítulo 10. Hebreus capítulo 10, do verso 19 até o verso 25. Na medida que você encontrar o texto, peço que você se coloque de pé. Hebreus capítulo 10, do verso 19 até o verso 25. Hebreus capítulo 10, do verso 19 até o verso 25. Façamos a leitura alternada destes versos. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, guardemos firme a confissão, a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Todos juntos, verso 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor com o hino 178. Este hino também seja o momento da devolução dos dízimos e das ofertas. Então, aqueles irmãos que vieram preparados podem fazer a devolução na proporção e na medida que louvarmos ao Senhor com este hino 178.
ao adorno desta vida. É o amor, é o amor. A alegria é concedida pelo amor, pelo amor. É benigno, é paciente, ao se torna maldizente, não se torna maldizente, nem se ufana este amor. Com suspeitas não se alcança vero amor, vero amor. Onde houver desconfiança, ai do amor, ai do amor. Pois mostremos lealdade, combatendo a falsidade, combatendo a falsidade que destrói esse amor. Não te irrites, mas tolera com amor, com amor. Tudo sofre, tudo espera. A Ele o amor, pelo amor, o caminho excelente. Ao segui-lo vence o crente, ao segui-lo vence o crente, numa vida de amor. Ó cristão, ao teu vizinho mostra o amor, mostra o amor. O valor não é mesquinho desse amor, desse amor. O Supremo Deus nos ama, no céu nos chama, Cristo para o céu nos chama, onde reina este amor. Sim, sim. Amém. Podem sentar, irmãos. Para a nossa breve meditação nessa manhã, vamos abrir em Atos capítulo 4, versículo 36. Atos capítulo 4, versículo 36. Vamos fazer a leitura todos juntos deste verso?
Atos, capítulo 4, versículo 36. Vamos lá? José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre. Só os 36 mesmo. Vamos orar novamente? Senhor, nesta breve meditação, ó Deus, por ser ela mais curta, mas não significa que a nossa dependência seja menor do Teu Espírito, iluminando os nossos olhos, a nossa mente e colocando em nossas palavras, ó Deus, o que Tu tens para a Tua igreja nesta manhã. Portanto, nós suplicamos a capacitação do Teu Espírito, como nós chamamos, unção do Teu Espírito, para que a Tua igreja seja, ó Deus, edificada, fortalecida e animada através das Escrituras. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, em nossos relacionamentos, na nossa comunhão, se formos honestos, muitas coisas faltam. Os nossos relacionamentos, os nossos encontros, nosso tempo de contato, de comunhão como igreja. Mas eu quero ressaltar uma dessas coisas que eu acredito que faltam em nossos relacionamentos, ou pelo menos deveríamos evidenciar muito mais, é justamente a palavra encorajamento. Só para os irmãos terem uma ideia e para exemplificar este fato, qual foi a última vez que você encorajou um irmão? Tente assim lembrar, talvez tenha sido bem recente, mas talvez você não lembre a última vez que você encorajou um irmão, com uma palavra no momento difícil, ou com uma palavra no momento específico, ou manteve a chama da alegria e da motivação na vida daqueles que estão motivados e alegres. Qual foi a última vez que você encorajou um irmão? Eu acho que uma das coisas que nos traz e nos assemelha mais com a pessoa de Cristo é o encorajamento. Porque Jesus Cristo era alguém, ou é alguém, que sempre encorajou e encoraja o seu povo, os seus filhos, a sua igreja. Podemos perceber na caminhada de Jesus nos evangelhos, como ele encorajava a vida das pessoas abatidas, necessitadas, desanimadas e até mesmo esquecidas, à margem da sociedade, como aquele gadareno, aquele jovem endemoniado. Quando nós olhamos para a vida deste homem, Barnabé, os apóstolos deram como sobrenome justamente este nome, Barnabé, que quer dizer, tem até o próprio significado, filho da exortação. Só que nós pensamos que exortação significa simplesmente que Barnabé era aquele homem na igreja de Jerusalém que só vivia exortando as pessoas, dizendo: sai do pecado, abandone o pecado, você é pecador. Mas essa palavra, talvez a melhor tradução seria filho do encorajamento, ou filho da consolação. Tem até uma música, né, que a gente canta: era o seu nome Barnabé, natural do Chipre, também chamado de José das consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Esse era Barnabé, um homem do encorajamento. Era um homem que encorajava aqueles irmãos. Era um homem que ele motivava a vida daqueles irmãos. E eu quero olhar nesta manhã, de uma forma muito breve, 3 aspectos na vida de Barnabé, dentro do contexto da vida dele, da caminhada dele com o Senhor e com os seus irmãos, que ele se tornou um encorajador na vida dos irmãos. O primeiro encorajamento que nós observamos na vida de Barnabé é o que nós podemos compreender como o encorajamento da generosidade. O próprio contexto deste versículo fala isso. Olha o que diz a partir do verso 32 deste mesmo capítulo 4.
Diz assim: da multidão dos que creram, era um coração e uma alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era o que, irmãos? Comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia dentre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Aí vem um versículo que nós lemos: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, vamos colocar aí, filho do encorajamento, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Qual é o contexto aqui desse primeiro encorajamento da vida deste homem, chamado de filho do encorajamento, sobrenome Barnabé? O primeiro encorajamento que nós olhamos, que Barnabé, ele vivenciou, foi o encorajamento da generosidade. A igreja começava a ser perseguida. Nós falamos um pouquinho no domingo à noite sobre a perseguição que a igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, começou a enfrentar. E o que estava acontecendo com esses irmãos que abraçavam a fé no Cristo? Eles começavam a perder, inclusive, os seus bens. Muitos perdiam o contato com suas famílias, porque eram rejeitados pelos familiares. Outros perdiam até mesmo suas propriedades e bens. Você lembra da carta aos Hebreus, que o autor escreve justamente encorajando esses irmãos. No próprio capítulo 10, o autor aos Hebreus diz que esses irmãos estavam tendo os espólios dos vossos bens, ou seja, eles estavam perdendo os seus bens. Muitos já estavam passando necessidades. E o que este filho do encorajamento faz? Ele vende a sua propriedade e ele não deposita simplesmente os 10%, mas ele pega todo o valor daquela propriedade, ele entrega aos pés dos apóstolos para que aquele valor correspondente pudesse ser distribuído na vida daqueles irmãos que necessitavam de uma ajuda financeira. O primeiro encorajamento que a gente vê na vida desse irmão é o encorajamento da generosidade. Mas nós temos um outro momento na vida de Barnabé que ele encoraja também, num outro contexto. O capítulo 11 de Atos, por favor, abram comigo. Olha o que diz o verso 25 do capítulo 11. Por favor, leiam comigo. Capítulo 11, verso 25, todos juntos. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. O que nos indica então este versículo? O evangelho crescia, não obstante a perseguição à igreja de Jerusalém. Os irmãos, a partir desse capítulo aqui, fala que esses irmãos foram dispersos por vários lugares. A palavra de Deus crescia e a igreja precisava de líderes. Precisavam de homens cheios do Espírito Santo, homens conhecedores das Escrituras, para que pudessem ser líderes desta igreja. O que Barnabé faz nesse contexto aqui? O que este filho do encorajamento faz? Ele vai até Tarso buscar quem, irmãos? Paulo de Tarso. Ele busca justamente Paulo, ou até então Saulo de Tarso. Um homem até então visto pela igreja de Jerusalém, pela igreja primitiva, com uns olhos de desconfiança. Aquele homem que, para a igreja, ele ainda, por muitos, era visto como um perseguidor. Mas diz o verso 25 que Barnabé, ele parte então, vai para Tarso, à procura de Saulo. Barnabé, ele não se preocupa com isso. Ele agora encoraja aquela igreja, dentro do aspecto que eu abordo, nesse segundo aspecto do encorajamento da vida de Barnabé, o encorajamento da comunhão. Ele não tem medo de buscar Saulo em Tarso, para que pudesse ser líder
da igreja, ou ajudar aqueles irmãos a se fortalecerem mais ainda na palavra de Deus. E olha como é interessante ainda a vida de Barnabé, porque quando começa a primeira viagem missionária, olha o que diz Atos 13, 21. Ou melhor, Atos 13, versículo 1. Temos aqui no contexto a primeira viagem missionária, e diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Quem aí é o primeiro? Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Na primeira viagem missionária, um dos, vamos colocar assim, dos cabeças, um dos que estavam encabeçando esta viagem missionária, o primeiro aí é Barnabé. Agora, olha em Atos 13, no mesmo capítulo 13, verso 22. Irmãos, 42. E 43 diz assim: ao saírem eles, rogaram-lhes que, no sábado seguinte, lhes falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram a quem agora? A Paulo e a Barnabé. E estes, falando-lhes, os persuadiram a perseverar na graça de Deus. Já no caminho para a segunda viagem missionária, quem toma a frente? Ou pelo menos quem está assim, vou usar essa expressão, encabeçando esta segunda viagem missionária, já é o apóstolo Paulo. Barnabé não tem o problema de olhar para o próximo, de olhar para o seu irmão e perceber que aquele irmão tem mais virtudes do que ele. Tem um dom que, dentro do contexto aqui das viagens missionárias, Paulo tinha muito mais do que Barnabé. Barnabé não tinha o problema de falar assim: não, o púlpito é só meu, eu sou o melhor pregador. Então, reverendo Ulisses, o irmão vai entrar somente em 3 meses, uma vez na escala, porque eu sou o pregador. Licenciado só entra agora uma vez por mês. Deixa eu fechar meu paletó aqui, porque eu... Não. Barnabé não tinha esse problema. É Paulo que Deus está chamando? Por favor, Paulo, não passa à frente. Pode comandar as viagens. Este era um homem do encorajamento da comunhão. Quantas vezes, irmãos, temos medo de encorajar um irmão, porque esse irmão pode assumir o cargo tal, pode assumir o departamento tal, e eu estou há tantos anos na frente, eu vou continuar na frente. Saulo, Barnabé, melhor dizendo, não tinha esse problema. Mas vamos para um último momento, pelo menos que eu olho aqui nas Escrituras, da vida deste homem que é chamado filho do encorajamento. Está em Atos capítulo 13, o versículo, ou melhor, Atos capítulo 15. Atos capítulo 15. A segunda viagem missionária está prestes a começar, Atos 15. Só que Barnabé e Paulo começam a discutir. A discutir por quem, irmãos? Vocês se lembram? Por causa de um homem, ou melhor, de um jovem, chamado quem? João Marcos. João Marcos, num determinado momento da primeira viagem missionária, teve receio de continuar, por causa dos problemas. E ele então retorna para sua casa. Começa então os preparativos da segunda viagem missionária. E Barnabé deseja levar João Marcos, e Paulo bate o pé e diz: ele não vai. Esse garoto, ele não vai. Claro que aqui eu estou conjecturando. Ele é medroso. Na primeira ele teve medo de encarar as situações difíceis. Comigo ele não vai, Barnabé, mas ele vai. Então o que acontece? Paulo segue a segunda viagem, Barnabé fica então com João Marcos. E o que acontece? E qual é o encorajamento que eu vejo aqui, esse terceiro encorajamento na vida de Barnabé? O encorajamento a despeito do fracasso. Barnabé continuou com João Marcos, encorajando aquele jovem, aquele menino que teve medo
e retornou na primeira viagem missionária, mas ele continuou firme com João Marcos, encorajando aquele jovem. Irmãos, como esse ministério de encorajamento é necessário nos nossos dias. Como é necessário, irmãos. Você conhece alguma pessoa, certamente conhece, que precisa do encorajamento, o encorajamento da generosidade. Eu não digo que você precisa vender o teu carro, precisará vender o teu carro ou a tua propriedade, mas às vezes um irmão está precisando de um encorajamento dentro desse contexto de você ser generoso. Talvez a generosidade não seja tirar dinheiro do bolso, mas a generosidade será um pouquinho do teu tempo para você ouvir o seu irmão. Quantas pessoas precisando ser ouvidas, quantas pessoas precisando falar, compartilhar, abrir o coração por uma demanda. E muitas vezes, na nossa correria de lá para cá, deixamos de encorajar um ao outro, ou uns aos outros, dentro dessa generosidade. Quantos jovens precisando de um conselho, eu coloquei aqui, um pai ou uma mãe precisando de uma ajuda com o filho, um casal com problemas, alguém esquecido, deixado de lado. Você, meu irmão, pode ser um instrumento do encorajamento. Você pode ser um filho do encorajamento, como foi Barnabé. Quantos às vezes estão necessitando de encorajamento na comunhão? Quantos que nós observamos, às vezes 2, 3 domingos, ausentes aqui da casa do Senhor? Nós podemos encorajar às vezes com uma ligação e falarmos assim: fulano, percebi a sua ausência, já tem 2 domingos, ou já tem 3 domingos, 1 mês, está acontecendo alguma coisa? Posso ajudar em alguma coisa? Posso ser útil em alguma coisa? Precisamos ser filho do encorajamento, irmãos. E precisamos também encorajar aqueles que estão fracos, aqueles medrosos, como João Marcos. Por Barnabé, encorajar este irmão que fracassou, esse irmão depois foi muito útil. Porque quando o apóstolo Paulo escreve a sua 2ª carta a Timóteo, quem o apóstolo Paulo queria ver? Quem? João Marcos. Se hoje nós temos o Evangelho segundo Marcos, foi porque esse jovem, quando fracassou, foi encorajado. É interessante que no nosso meio, queridos, nós não temos espaços, às vezes, para errar, para uma falha, para um fracasso. É por isso que, às vezes, nós vivemos, entenda bem, para que eu não seja mal compreendido, às vezes nós vivemos, eu estava aconselhando um casal agora pela manhã, não falando a verdade, sendo honesto, como Paulo escreveu na carta aos Efésios capítulo 4, verso 25. Nós não conseguimos gerar, às vezes, oportunidade para aqueles irmãos que estão em fracasso, porque no nosso meio, às vezes, não existe esse espaço. E, às vezes, nós criamos um farisaísmo no nosso meio, de que está tudo bem, de que está tudo certo. O nosso casamento anda às 1000 maravilhas, os nossos relacionamentos estão perfeitos. Eu estou super bem, porque não há espaço para o fracasso. Barnabé olhou para esse jovem e viu que ele fracassou, mas ele encorajou esse jovem. Ele disse: João Marcos, eu estou contigo. Deixa Paulo ir para a 2ª viagem. Ficamos juntos. Mas lá na frente, para o próprio Paulo, este jovem foi muito importante, porque ele foi encorajado. Seja um filho do encorajamento. Encoraje o teu irmão na generosidade. Encoraja o teu irmão na comunhão. Encoraja o teu irmão, mesmo quando ele fracassa. Você conhece alguém assim? Eu creio que nós não precisamos nem sair daqui para procurarmos. Se olharmos na nossa própria casa, existem pessoas assim.
precisando de encorajamento. Seja um Barnabé. O texto que nós lemos de Hebreus, eu fiz questão de ler esse texto. O verso 24 e 25, eu vou ler novamente de Hebreus 10, diz assim: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. O autor aos Hebreus está dizendo isso. Precisamos estimular uns aos outros, encorajar uns aos outros ao amor e às boas obras. E o verso 25 diz: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos, alguém lembra de cabeça? Admoestações. É a mesma palavra dada a Barnabé, filho da exortação. Ou seja, em outras palavras façamos encorajamento, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Você pode ser um encorajador na vida do teu irmão. Você pode ser um encorajador para uma família da igreja. Você pode ser um encorajador para a vida de um jovem. Você pode ser um encorajador para a vida de um adolescente. Você pode ser um filho do encorajamento. Vamos orar? Queria que você pedisse a Deus isso. Você falasse: Senhor, eu quero ser um filho do encorajamento. Eu quero encorajar, Senhor, meus irmãos. Eu quero ser um Barnabé na sexta igreja. Eu quero encorajar com generosidade. Eu quero ser generoso. Eu quero encorajar o meu irmão em meio à comunhão. Eu quero encorajar, Senhor, o meu irmão, aquele que fracassou, porque ele pode ser uma bênção e útil na obra do Senhor. Senhor, obrigado por esta palavra nesta manhã. Obrigado porque Tu nos deixaste exemplos de encorajamento. E a vida deste homem Barnabé, no nascedouro da sua igreja neotestamentária, este homem foi, ó Deus, chamado de filho do encorajamento. Como nos nossos dias, Senhor, precisamos de filhos do encorajamento desta forma. Porque em outro contexto também vivemos dias maus. Não de perseguição como a igreja primitiva vivia. Não de perda de bens como a igreja e os nossos irmãos na igreja primitiva viveram. Mas como nós precisamos de irmãos, de uma igreja generosa, de uma igreja que ame e deseja a comunhão, de uma igreja que levante o caído, o ferido, o abatido. Ó Deus, nos ajude para que possamos sermos como Barnabé, para a Tua glória e para o Teu louvor. Amém.